Eu estava vendo que estava tendo um pequeno debate sobre questão de segundo casamento. E eu vou dizer uma coisa: cada caso é um caso. Existem casos que realmente não necessitam do divórcio, mas tem casos que eu creio que sim. Olha, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é do meu pai. Meu pai é um grande homem de Deus, inclusive eu congrego com ele. Excelente homem de Deus, cuida da sã doutrina com carinho, ele tem um amor pela sã doutrina. Às vezes eu até digo que eu digo, não, pai, o senhor é muito exagerado. Mas enfim, e simplesmente ele foi casado com minha mãe, mais de 18 anos de casado, fora o que eles já eram juntos, né? E ele se converteu na época e minha mãe não. Ele ia pra igreja e minha mãe ia pros bares, minha mãe traía ele. Muitas das vezes o povo ligava para ele dizendo que minha mãe estava em motel, fazendo orgias com outros homens. Os homens iam na porta da casa da minha mãe não estava nem aí. E sabe o que foi que ela fez? Ela abandonou a gente com meu pai. Eu fui abandonada pela minha mãe, e ela deixou eu e meu irmão com meu pai. E meu pai ainda ficou orando, a gente sofreu muito. Ela ainda, mesmo com tudo isso, ela ainda passou uns 6 anos orando por ela. E sabe o que foi que aconteceu, minhas irmãs? Eu vou dizer, um dia ele estava na igreja e Deus usou um vaso para ele. Ele já fazia 5 anos, mesmo com tudo isso, minha mãe abandonou, traía ele, fazia tudo que não presta, maltratava a gente, abandonou a gente, e ele ainda queria. E Deus usou um vaso para ele, dizendo que tire a lepra. A lepra era minha mãe. Ele não conseguia conseguir certas coisas, até mesmo ter uma intimidade com Deus maior na época em oração, pelo fato da minha mãe, porque minha mãe perturbava a mente dele. Eles eram da macumba na época que não eram crentes, né? Eles se casaram muito novo, se juntaram muito novo, e depois que fizeram uma certa idade casaram, e os dois eram da macumba. Tanto minha mãe como meu pai. Hoje em dia, para a glória de Deus, ele trabalha com libertação. Mas ele era da macumba na época. E até ele deixou de ir para a igreja várias vezes. Ele era assim, ele queria tanto a minha mãe com essas conversas de porque Deus não aceita o divórcio, não sei o quê. E ele queria, orava e nada acontecia, porque minha mãe nunca quis. Minha mãe nunca quis nada, nunca. E simplesmente ele deixou a igreja e foi para macumba 3 vezes. Na 3ª vez que ele foi para macumba, Deus fez ele perder um filho com a minha mãe. Eles perderam um filho, e nem com um filho que minha mãe perdeu, era um filho um irmão meu que nasceu com problema, ela quis Jesus. Aí foi quando Deus usou um vaso para ele num culto e disse assim: tira a lepra. Isso já tem mais ou menos uns 20 anos, eu acho. Tira a lepra. E a lepra não era o pecado, não, era minha mãe. E desde esse período ele se divorciou da minha mãe, passou vários anos sozinho, muitos anos, e conheceu a minha madrasta, que é uma excelente pessoa, tem 3 filhas com ele, um amor de pessoa, uma mulher linda, uma mulher honrada de Deus, uma mulher de sã doutrina que ajuda ele no ministério. Hoje em dia meu pai é feliz, meu pai é um grande homem de Deus, mas é só para vocês terem ideia que quando a gente não quer, Deus não faz, minhas irmãs, não faz, quando a gente não quer. Porque minha mãe, ela perdeu um filho, Deus disse que ia tirar um filho deles, porque meu pai ia para a igreja e ia para macumba, e Deus permitiu tirar um filho dele, um filho, irmãos, um filho, para ele e ele voltou e ela não. E minha mãe não quer até hoje. Sabe quantos anos faz que meu pai é separado da minha mãe? Vai fazer acho que 20 anos. Uns 20 anos já. Ele é separado da minha mãe. E sabe o que é que acontece, minhas amadas? Simplesmente minha mãe já vai no 6º casamento. E meu pai tá com minha madrasta, firme e forte, já faz anos e servem a Deus. Aí eu pergunto a vocês, se Deus mandou tirar a lepra, que era minha mãe, quem somos nós para julgar o 2º casamento, minhas irmãs?
Tem muita gente aí morrendo, os maridos acontecendo até coisas mal por causa dessas conversas. Sim, eu creio sim que tem casamentos que não é para haver separação, mas tem casos, irmãs, que sim, irmãs. Vocês não sabem o quanto eu e meu irmão sofri, irmãs. Minha mãe, porque queria curtir, queria sair para beber, queria fazer o que não deve, ela batia na gente, porque ela não aceitava que tinha filhos pequenos e traía muito meu pai, entendeu? Então, assim, as irmãs analisem, eu tô só dando esse testemunho para as irmãs entender, entendeu? E abrir mais a mente para a questão de primeiro e segundo casamento, essas questões de divórcio, porque nem tudo é do mesmo jeito não, minhas irmãs. Eu me lembro, minhas irmãs, que uma vez meu pai estava trabalhando, ele era pedreiro, isso foi em 2004, peraí, foi em 2004 não, foi em 2002, por aí. E eu lembro que eu era bem pequenininha mesmo, e meu pai saiu para trabalhar, ele era pedreiro nessa época, e eles estavam brigando muito. Minha mãe queria deixar a gente, né, abandonar a gente, e foi na época da construção de um shopping aqui no Rio Grande do Norte, o Norte Shopping. Quem é de Natal provavelmente conhece o Norte Shopping aqui na zona norte de Natal. E acho que foi se eu não me lembro, foi na época ou foi da construção do shopping ou do Carrefour. E não vinha a equipe que trabalha, né, na construtora, pronto, eles pegavam o pessoal da Bahia, de tal canto, e traziam para cá para trabalhar aqui, né, e alugavam uma casa para eles. Aí nessa arrumação alugaram uma casa e tinha vários homens, assim, tipo, tinha em torno de 10 homens. E as mulheres que eram casadas na época, quando o marido saía para trabalhar, ia para essa casa. E uma dessas vezes eu me lembro que meu irmão mais velho, hoje meu irmão não fala com minha mãe, meu irmão não é evangélico, e ele não fala com minha mãe justamente por causa dessas coisas. A gente foi muito envergonhado. Aí chamou ele, João, corre aqui, que a Andréia tá desmaiada. Aí eu lembro que eu corri, né, e quando foi ver, irmã, ela tava fazendo uma orgia com 9 homens dentro de um banheiro, e meu pai trabalhando. 9 homens dentro de um banheiro. E o negócio foi tão coisado assim que ela desmaiou, entendeu? Ela desmaiou e ela quase que se afogava numa banheira que tinha lá. Vocês estão entendendo? Então era por isso que eu e meu irmão passava. Era esse tipo de coisa. Aí eu vou chegar e vou dizer que meu pai tá no adultério, porque meu pai tá no segundo casamento. A mulher que meu pai tá hoje é minha madrasta, mas é uma mulher de Deus, indo e voltando, uma mulher linda, de caráter. A mulher não corta cabelo, ela é totalmente da sã doutrina, é uma mulher de Deus. O caráter da minha madrasta não é toda mulher que tem não, viu? E eu vou julgar meu pai por tudo que ele passou. Eu me lembro, minhas irmãs, que eu na escola, e a mãe das coleguinhas dizia assim, olha, não deixe sua filha brincar com aquela menina não, viu? Porque a mãe daquela menina é pior do que uma prostituta. O pai daquela menina leva chifre. Eu era falada desse jeito. Meu irmão, os amigos dele ficavam mangando dele com as coisas que o pessoal via. E meu pai ainda esperou muito tempo, orando, e nada aconteceu, até que chegou um momento que Deus disse, tira a lepra, e Deus teve que tirar um filho. O meu irmão, ele fez 13 cirurgias, e na última cirurgia Deus preparou e levou, porque meu pai orava e minha mãe não se convertia. Aí ia para macumba para ver se conseguia fazer minha mãe amar ele, mas minha mãe nunca amou, tá entendendo? E hoje em dia meu pai é amado, hoje em dia meu pai sabe o que é uma família de verdade. Amo minhas irmãs e amo minha madrasta e amo minha mãe também. Amo minha mãe, o que passou, já perdoei tudo que aconteceu. Até porque pra gente ir pro céu tem que perdoar, entendeu? E hoje minha mãe mora no Mato Grosso, mas minha mãe já vai no 6º casamento. E todos os maridos dela, ela traiu. Ou seja, se dentro desses anos tudinho que ela tem de separada, mais de 18 anos de separada com meu pai, ela não se converteu, continua do mesmo jeito, então se meu pai tivesse com ela, talvez quem estaria sofrendo era ele hoje, porque ela não mudou, entendeu? É só um exemplo que eu tô querendo passar. Então as irmãs têm que ter muito zelo e tem que ter muito cuidado quando for falar essa questão de primeiro e de segundo casamento, irmãs, porque a gente não sabe, irmãs, sinceramente a gente não sabe.
Não vai pra rua não, criatura. Não vai pra rua não, que os gatos aqui em volta não brincam não. É. Fica quietinho. E não só ele, minhas irmãs. Eu também passei por um processo. Eu comecei a namorar muito nova. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, que eu sempre fui para a igreja, né? Só que hoje eu sou convertida para a glória de Deus. Na época de criança eu não vou dizer que eu era convertida, porque eu não tinha muita noção das coisas. Mas desde que eu me entendo de gente. E Deus sempre me usou muito no louvor. E eu me lembro que eu pequenininha eu louvava e era uma benção. E Deus me usava em profecia e era coisa linda. Criança. Porque meu pai se separou da minha mãe, mas meu pai ficou crente. E não ficou chamegando não. Porque o erro tá aí. Você ser crente, aí você separa. Tudo bem. Aí você fica com um e com outro, até encontrar um marido ou sua esposa. Eu não concordo com isso. Meu pai ficou sozinho, e eu digo porque eu vi isso, eu convivi, eu morava com ele, eu vi a abstinência que ele teve, eu via mulheres quando ele ia para os cantos pregar que dava em cima dele, ele não estava nem aí, ele dizia, eu vou esperar o que Deus tem para mim. Ele esperou muito tempo, o preço que ele pagou foi muito alto, mas Deus deu uma mulher linda a ele, uma morena muito bonita, e eu desde pequenininha que me converti e tal. E só que quando eu fiz uma certa idade, eu querendo, né, as vaidades do mundo, acabei saindo do evangelho. E eu me lembro que Deus usou uma irmã para mim quando eu estava para sair. Foi acho que a última vez que eu fui para a igreja. Ela disse, olha, o inimigo tem gente aqui que eu acredito que vai até me julgar, mas assim, o inimigo está querendo colocar um filho nos teus braços. Não foi Deus que ela falou, não. O inimigo. Por quê? Porque naquela época eu era muito nova, eu não tinha estabilidade, eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. Eu não era nada. Então como era que eu ia criar uma criança? Você tá entendendo? Então tem bênçãos que viram maldições. Eu não tô querendo dizer que filho não é maldição. Jamais. As irmãs, acredito que as irmãs estão me entendendo. E comigo mesmo isso também aconteceu. E nesse dia, ela passou isso pra mim, disse, olha, e Deus ainda manda te dizer, o diabo está preparando um laço para ti, e se tu cair nesse laço, tu vai sofrer muito. E eu fui, com pouco tempo conheci um rapaz, e muito rápido engravidei dele, não tinha muita experiência, né, engravidei dele. Irmãs, eu comi o pão que o diabo amassou. Irmãs, eu apanhava desse homem de manhã, de tarde, de noite. Esse homem tirava, olha só, isso foi uma das coisas que mais me chocou. Quando eu ia dar de mamar a meu filho, quando meu primeiro filho nasceu, que eu tenho 2, ele tirava a lâmpada para me dar de mamar a criança no escuro. Irmãs, eu apanhava feito um bicho, feito uma cachorra desdendada.
Apanhei muito, irmãs. E ele batia em mim e depois ainda queria ter relação comigo e me obrigava a ter. Ele me obrigava. Não era ele, se eu dissesse que eu não queria, ele ia lá e tentava mesmo. Vocês não sabem o que eu passei, mas Deus falou comigo e eu fui desobediente. E todo aquele que é desobediente tem consequências, mas mesmo com tudo isso, ainda fiquei com ele um tempão, passei uns 2 anos assim, 2 anos não, 2 anos ao todo, né? Mas assim que eu engravidei do menino, sofri muito. Quando o menino fez uns 5 meses, já de nascido, eu pedi a Deus, eu não esqueço nunca, eu me ajoelhei e disse: Deus, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, eu esqueço isso. Eu vou embora. E Deus ouviu, eu arrumei um emprego e com 2 meses, eu juntei 2 meses de salário. No segundo mês de salário eu peguei e saí. Me separei dele, não tive mais contato desde então. Depois disso, ele ainda tentou, eu não quis mais. Quando ele viu que eu não quis, sabe o que foi que ele fez? Abandonou meu filho. E eu não fui atrás dele não, porque Deus nunca deixou eu ir atrás dele não, muito pelo contrário. Nesse período que eu arrumei um emprego, eu não era crente, mas ia para a igreja. Eu ia para a igreja. E sempre quando eu ia, Deus usava as irmãs para mim, profecia, dizia: mulher, o inimigo, ele tem uma sede muito grande na tua vida, mas eu vou preparar. E quando eu falo isso, meu olho enche de lágrima. Eu vou preparar uma família para ti, porque eu sei o que tu sofreste na tua infância. Só Deus sabe as coisas que eu passei na minha infância, como eu relatei aqui com minha família. Então eu fui muito revoltada e eu queria um lar para mim. E Deus disse que ia me dar um marido muito bom para mim, irmãs. E eu conheci o meu esposo, que hoje eu sou casada com ele, casamos no civil, no religioso. Ele cria um filho que não é dele e criamos a nossa filha e o meu filho que não é dele. O meu filho chama ele de pai e ele é um excelente marido, irmãs. Mas eu passei por muitas lutas até chegar até aqui. Caminhei pelos caminhos da prostituição, me prostituía, fazia coisas que não deve. Tudo eu fiz, irmãs. Depois que saí da casa do Senhor, usei drogas. O meu testemunho é muito grande. Eu até disse à irmã Ângela que um dia eu ainda vou mandar para ela colocar no canal dela, porque é muito tremendo o meu testemunho. E quando eu me separei dessa pessoa, e tipo assim, quando eu estava com essa pessoa, eu não traí ela não, viu? Eu me aquietei, engravidei depois que eu tive. Depois de uns meses, eu conheci o meu atual marido. E pra glória de Deus, já faz 6 anos que a gente tá junto. Hoje eu sirvo a Deus, ele vai pra igreja, não é crente, mas vai pra igreja comigo, é um excelente marido. Deus já libertou ele da bebida, ele sem ser crente. Campanhas de oração que eu fiz na madrugada, hoje meu marido não bebe. Pra glória de Deus, ele também não se droga, o dinheiro dele é todo pra dentro de casa. Não conheci ele fumando nem se drogando, ele só bebia porque eu também bebia. E quando eu me converti, Deus me deu essa vitória. Ele não queria casar, Deus preparou o coração dele e ele me pediu em casamento e casamos. Então tudo isso foram vitórias que eu ganhei diante de Deus. Mas se eu fosse pela conversa de algumas pessoas, as pessoas iam mandar eu voltar pro meu primeiro relacionamento, a qual eu sofri muito. E nem o filho ele quis criar, e até hoje ele não tá nem aí pro menino. O menino já vai fazer 8 anos, inclusive amanhã, e ele nem procura saber. E o meu filho chama o meu esposo de pai. Então a gente, para poder, né? Isso são testemunhos assim que eu tô dando e tô resumindo para as irmãs entenderem o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida de algumas pessoas.